ganhar uma Copa do Brasil, talvez a Libertadores, a gente não cogitava o sucesso que ele teve no Brasileiro. Foi uma exceção na carreira dele. Agora, atualmente é isso aí. O Mano é quase 4 vezes mais 22 contra 6. Tem mais tempo também, né? 3 anos contra 1 Se ano. expôs a mais mata-matas, mas é uma regularidade grande. Sim. Impressionante. Vê o outro número. O Mano perdeu 5, o Filipão perdeu 4. Pelo número de vitórias, talvez é mais difícil comparar por causa da tantos anos que o Mano está à frente do Cruzeiro. Mas olha o número de derrotas, é praticamente o mesmo num período onde o Mano treina o Cruzeiro, sei lá, 3, 4 vezes maior. Agora, por outro lado, o Mano está numa fase em que só o mata-mata na Copa do Brasil não basta. Não. Já está se cobrando mais dele, né? Principalmente em questão Libertadores. A Libertadores É a questão. Mas, porque esse mata-mata aí é muito Copa do Brasil. Pelo terceiro ano ele ganhar só a Copa do Brasil, aí dá na vista, né? Aí vão falar, um pouco mais. Já vai virar o Silvio Santos no troféu imprensa. E a questão é pra carreira dele também, né? Assim, o Mano é um ótimo treinador, mas o teto dele, a gente tá falando, bom, se falar o que o Filipão já ganhou. E o torcedor do Cruzeiro acho que já está saciado de Copa do Brasil. O cara quer outra coisa, o cara quer ser campeão da Libertadores. Por isso que eu tenho defendido que se eu fosse presidente do Cruzeiro, eu trocaria de comando. Se você fosse presidente do Cruzeiro, você estava enrascado. Não, eu certamente eu seguiria caminhos bem diferentes. Aí já ia tocar a sirene aqui. Por isso que eu falei, por isso que eu não falei. Um cara bom para ser presidente do Cruzeiro. O que você ia fazer se fosse presidente do Cruzeiro? Pensa no dinheiro. Ilhas Caimã, o que você ia? Não, eu acho que ia ser diferente o negócio lá. Muito jogador não ia ganhar o que ganha não, viu? Ia dar uma bela numa limpada. Mas tudo bem. Eu trocaria o comando técnico para a próxima temporada. Eu acho que está na hora de o Cruzeiro... Vamos analisar o mercado em janeiro, em dezembro, no caso, porque muita coisa pode acontecer. Mas um nome que me agrada e que eu acho que tem um estilo de jogo do Cruzeiro, Thiago Nunes. Aí seria uma ruptura em relação a... Eu abro mão de uma filosofia mais defensiva, retranqueira, para trazer alguém... Nicola, peraí, o time da semifinal pode ir para quarta de final, você tá querendo trocar o técnico. Em dezembro, o Mano foi campeão da Libertadores? Fica. Não foi campeão... Total. Não é resultadista, são 3 anos de trabalho. A questão é o estilo de jogo, é o quê? A questão é o estilo de jogo. Então mesmo se ganhar a Libertadores assim... Então a Libertadores então não importa. Mas como é que você manda embora um treinador que é campeão da Libertadores? Mas então a questão não é o estilo. É porque a Libertadores é maior que tudo isso. Exatamente. Se ganhar a Libertadores, você jogando assim mesmo. Tá bom, mas aí eu vou ser obrigado a engolir por mais um ano. Não, Porque realmente a Libertadores é maior mesmo, não tem jeito. Se ganhar a Libertadores, vai ser jogando assim, aí é assim, ó, vou continuar assim pro ano que vem, é mais isso? um ano, exatamente. Porque assim, algum de vocês... Não, tudo bem, só não reclama depois do ano que vem. Algum de vocês 4 acha que o Mano tira o melhor do elenco do Cruzeiro? Não. Tira perto do melhor do elenco? Tirou. Tira perto do melhor do elenco? A questão que eu tenho com ele é o brasileiro, cara. O Cruzeiro, que foi nessa década bicampeão brasileiro, não tá devendo um brasileiro bom. Sim, claro. E é a mesma coisa, a gente tem o Grêmio para falar também, mas eu acho a maneira que Cruzeiro e Grêmio tratam o Campeonato Brasileiro vergonhosa. Mas assim, acho que mais do que discutir só a questão do que apresenta, de como joga e do resultado, hoje você não tem nenhuma coisa nem outra. Hoje. Não é verdade? A questão é essa. O trabalho recente do Mano está devendo muito e está escasso. Cada vez menos. É isso. Ganhando com cada vez menos desempenho. E foi contaminado pela questão do quanto a culpa é dele? Tem bastante dele. Tem. Começar da filosofia dele, que não bate com a filosofia que o Cruzeirense O problema é que assim, o meu ponto é o que segura por enquanto é o resultado. Porque sempre que perde, é um problema o estilo de jogo. Sim. Mas a questão é, quando ganha, isso se tolera. Sim. Essa coisa Se segurar o 0x0, se jogar pra segurar o 0x0 hoje, não der um chute a gol e passar nos pênaltis, o torcedor tá feliz. Time copeiro, avançou. Vai se valorizar isso aí e tal. Mas isso vale enquanto tá ganhando. Porque se na outra fase joga assim e sai, né? O que vai se falar? Pô. A gente sabe do ponto de vista político, claro, não se demite um campeão de Libertadores, mas uma coisa não é sinônimo da outra, de continuar com o trabalho. O Celso Roth foi campeão da Libertadores. Mas é diferente, professor. Mas aí foi uma pocket Libertadores. Foram só semifinais e final. Sumiu já não é só o título. Sim, mas poucos jogos. Rômulo, você acha que o futuro do Mano ele tá relacionado ao quê? É só a Libertadores, a Copa do Brasil, não tem mais jeito? Acho que basicamente Libertadores, porque ano passado acho que conspirou tudo a favor dele.
porque ganhou de novo a Copa do Brasil, e a eliminação da Libertadores teve toda a questão da arbitragem, questão do Boca, que meio que não comprometeu a sequência de trabalho dele. Só que agora, com o brasileiro, nesse momento que o time está numa situação muito abaixo de qualquer expectativa com relação ao elenco, e a Libertadores que tem essa obsessão e o próprio desgaste do período dele, para mim a Libertadores é que salva ele. Né? Mas é claro, tem a questão do brasileiro. Tem que ter um pouco mais de cuidado com o brasileiro. O Cruzeiro há quanto tempo que não ganha um jogo no Campeonato Brasileiro? Desde antes da pausa. Né? O risco existe, ele tem falado aqui de rebaixamento. E se o Cruzeiro continuar avançando, quero ver como vai ser o gerenciamento do brasileiro também. Sei. Se o Cruzeiro avança a Libertadores, de novo prioridade para a próxima série da Libertadores. Tem a semifinal da Copa do Brasil. E o brasileiro? Vai continuar negligenciando? Um exemplo, domingo tem clássico. Quarta-feira tem Internacional na semifinal. E aí? Pede mais um brasileiro? Dá pra jogar o clássico, o time que jogou os últimos 2 jogos brasileiros? Não dá. Não conseguiu fazer um gol? Não dá. Não dá pra jogar aquele time. Não. Então, o erro veio atrás, né? Em vez de mesclar, botou aquele time... Esse time do Cruzeiro, que está jogando o brasileiro, de todo mundo que botou time reserva em brasileiro, time grande nos últimos tempos, olha, se não é o pior... Tá perto daquele time do Grêmio, lembra que jogou uma vez com o Palmeiras aqui, um gol contra do Machado. Não é culpa dos jogadores, tem muito jogador que mal subiu profissional, ou que nem subiu. Então não pode fazer um time assim. Mas tem alguns jovens Esse bons. time reserva do Cruzeiro? Jogo bom? Não, tem alguns jovens bons. Individualmente, mas não como time. Não pode botar todos eles juntos. Esse é o problema. Talvez num time mesclado, inclusive esses jovens rendessem mais. Agora, se olha a escalação... O cruzeirense mais fanático se assusta com os nomes que estão lá. Estou falando nem do banco. Agora imagina os bastidores, né, com toda a polêmica das dívidas do Cruzeiro e a questão da premiação da Copa do Brasil. Já tem um Mano que notoriamente é um técnico que tem muito destaque no mata-mata, em comparação a pontos corridos. Ainda tem a questão financeira do clube. Tem a premiação da Copa do Brasil. Imagina o que deve ser a conversa do bastidor. O processo de afastamento do presidente priorizar e do vice. Então... Com direito a julgamento, não é julgamento, com direito a votação no Conselho Deliberativo. A vitória, a classificação hoje, ela é fundamental também para abafar a crise que existe, que está instaurada dentro do clube, com o Wagner Pires de Sá e o Itair Machado correndo o risco de serem afastados do clube. O Eduardo Freitas está levantando algo aqui que é interessante. O Mano é mais copeiro, mas em Copa do Brasil. E a gente já está vendo o Real Madrid chegando ainda. Daqui a pouquinho tem o jogo do Real Madrid e do Tottenham. Ele está falando o seguinte, o Mano é copeiro, mas só na Copa do Brasil. Na Libertadores ele sempre fracassa. É uma competição com o mesmo formato, mas com algumas peculiaridades diferentes. Libertadores é fracasso? Ano passado... O time chegou à semifinal e foi eliminado com contexto de arbitragem. Não, é quartas, né? Ele tem uma... foi o Palmeiras a semifinal com o Boca. Ele tem uma final, aquela Grêmio Boca, que já faz 12 anos. 2007. Né? No momento da carreira dele, ascendente, né? Isso. Perdeu de 3-0 na volta em Porto Alegre. O Riquelme fazendo a partida... Dá pra falar que é copeiro, assim, estamos falando aqui hoje de Copa Libertadores, dá pra falar o Mano é copeiro, mesmo não tendo vencido a Libertadores? Não tem Libertadores pra todo mundo, todo ano também, né? Um só chega até o fim. Eu acho que ele é um técnico confiável em desempenho. Mas ele já teve times para pensar em chegar a outra final depois de tanto tempo, né? Já teve. Conseguiu. Mas também, o ano passado, por exemplo, caiu contra um bicho grande, né? Com toda aquela circunstância. Prejudicado. Ele não é um técnico de cair em fase de grupo, de cair em oitavas muito facilmente. Não é. Ele é um técnico que vai longe. Ele tem um trabalho consistente. Isso aí não tem como negar de forma alguma. Você pode até chamá-lo de retranqueiro, mas ele é um competente retranqueiro. Sim. Isso é um elogio à filosofia dele. Ele tem um conceito definido. Ele deixa a marca dele. E ele não vende o que não é, né? Lembra ele bravo com o time do Chile lá que tomou 7 gols? Falou, pô, não dá pra aceitar isso, gente. Não, porque também os caras tomam 7 gols. Ele se ironiza também. Ele é uma pessoa legal, pessoalmente. Ele acompanha a NBA na ESPN. Tem time retranqueiro na NBA? Tá explicado. Tem time que joga mais físico. Né? Detroit Pistons, um time historicamente de um jogo mais físico. Ele seria técnico do Pistons. Detroit Pistons. O time do Cícero, não é? O time do Cícero. No final dos anos 80 era conhecido como os Bad Boys, os bicampeões. Tem um documentário legal. Sensacional. Então, o Mano... com os Bulls, porque tem isso. Conheci pessoalmente, certa vez, o Mano,
Sei. E é interessante, né? Na imagem pro público, aquele cara, né, intenso, defensivo, com conceito, né, bem consolidado de jogo, mas pessoalmente é uma figura extremamente simpática. Eu falo isso muito afável. Ele é muito legal. Então, ele é. Então lamento que eu vou torcer pro River, mas... Você viu que na novela nova o cara lá trabalha no Chicago Bulls? Não. Você não viu? Novela nova? Na novela. De ontem, né? O cara trabalha isso. Qual novela? Bulls? Na 7, eu não sei o nome. Não sei. É a Bom Sucesso, não é? Bom Sucesso? É a Bom Sucesso? Mas essa é das... É que veio depois a do Fagundão? O Fagundão já foi pra cima da Grazi Massafera. Já, sim. Primeiro capítulo. Com gôndola ou sem gôndola? Dessa vez sem gôndola. Funcionou, Bruno? Pô, que velho. Sei, funcionou o quê? assisti. É isso. Tá fora da Grazi. Tá fora do... Trabalha no Chicago Bulls. Velho safado. Ele não perde essa mania. Trabalha no Chicago Bulls. Ontem lá no... Phil Jackson. Tava lá no... Não, tô falando sério. Tava lá no ginásio, tudo. Ele foi trabalhar lá pra jogar. Aí parece que não deu certo. Tava lá, é verdade. Já tá fora do range dele isso aí. O inglês desnecessário. Ó, o Mano Menezes falou sobre a torcida no Mineirão. Vamos ver. Ele tenha muita paciência e esteja ao nosso lado em qualquer circunstância do jogo. Vai ser um jogo que certamente não vai ter uma supremacia de um contra o outro durante 90 minutos. Teremos momentos do Cruzeiro, teremos momentos do River Plate. Os jogos grandes são assim. E nos momentos mais difíceis que nós atravessarmos no jogo, nós vamos precisar mais do torcedor do Cruzeiro. E é nessa hora que a gente precisa muito que ele esteja ao nosso lado, porque aí soma muito, agrega muito, dá confiança aos jogadores, dá apoio para que a gente tenta superar esse grande adversário que é o River Plate. Poético, hein? Poético. E as imagens, hein? O Rômulo Mendonça maldoso falou que não pagaram a conta de energia lá. Não, você mais maldoso ainda, você me tirou. Você tá muito, hein? Você toma jararaca ultimamente, que eu vou te contar. Mas eu pensei que era o lançamento do Cine Privé. Isso que eu falei. Tá voltando, né? Tá voltando. Não, mas é um tom poético. Eu pensei que ele ia olhar pra câmera e falar assim, no jogo de hoje você vai ver. O Cruzeiro se defendendo como nunca. Olhar pra câmera e falar, penso que... Mas ele falou o seguinte ali, vocês viram, ó, torcida e time juntos no Mineirão. Mas no jogo de hoje você não precisa falar isso. O torcedor sabe o que é um Cruzeiro e River Plate, cara. Ele sabe, ele não é aquele. Não é a famosa que igual o torcedor vai pro jogo da seleção brasileira, igual tá indo pra micareta. Ninguém vai pra micareta hoje. O cara que vai hoje, ele vai sabendo que ele vai ser necessário. Verdade. Não vai. Em casa já tá. Não vai igual os caras foram no Flamengo e América do México do Cabanhas lá pra fazer festa pro Joel e tal. Eu tinha que ir no Mineirão hoje, porque eu já soltei uma praga uma vez no Cruzeiro assim. Foi que dia? Em 2008. Eu tava no estádio no Cruzeiro e Boca. Que o Boca eliminou o Cruzeiro. Comentei esse jogo soltei com o praga lá. A minha não era esposa, né? Mas estava lá e ela falou que nunca mais iria comigo no Mineirão. Sério? Caramba, sério? É verdade. Relacionamento correu soltei uma praga desgraçada. Mas assim, claro que assim, o que o Mano fala, claro que pra torcida do Cruzeiro é ótimo, ele tem que chamar a torcida pro lado dele. Isso de repente pode até ter um apoio para o torcedor do Cruzeiro, mas a gente sabe muito bem que o jogador do River Plate não tá nem aí. Se o Mineirão tá lotado, se tá vazio, muito pelo contrário. Jogam muito bem fora. O do River quer mais que esteja lotado, e não eu vou quer, te falar Nicola? outra coisa, professor, o Bruno. As últimas 5 eliminações do Cruzeiro e Libertadores, todas passam por argentinos. O retrospecto é bem ruim. Por exemplo, o River Plate foi um dos que eliminou o Cruzeiro recentemente. Boca Juniors eliminou o Cruzeiro. Teve mais Estudiantes? Chegou na final, mas já faz um tempinho, né? Então, uma década. Não, é assim, não dá pra dizer que o River Plate vai se assustar com o Mineirão lotado. Não vai. Aliás, esse é um cenário que pra mim não existe. Vão assustar o adversário. Contra time mais combustível. É mais a vaia não atrapalhar o próprio time. É isso. Do que assustar ou vamos gritar aqui, encher pra assustar o adversário. O torcedor do Cruzeiro jogar para que o Cruzeiro se anime com isso aí. Porque desestabilizar o adversário não. O efeito no adversário não existe. O combustível no próprio time. O efeito pode existir pró-Cruzeiro. Ao contrário, quantos argentinos não usaram isso como arma para ganhar de brasileiro aqui? É uma história velha. Só o River Plate fez isso com o Corinthians 200 anos seguidos. A maneira que depois do pênalti perdido o Galhardo sai chamando a torcida, levantando, todo mundo fala, é tipo... Calma, gente, não acabou não, é só metade do caminho aqui. A gente tanto faz aqui ou lá, mas é isso mesmo. Agora, ironicamente, essa crise institucional do Cruzeiro acaba, de certa forma, criando esses ambientes. Que a torcida vai junto e fica aquele clima do jogo que é decisivo para a temporada.
É o tudo ou nada. A gente precisa vencer, senão vai ter uma derrocada. É o jogo do ano. É uma situação extrema. A situação do Cruzeiro leva a situações extremas. E aí a atmosfera fica mais intensa. Então, mas aí, Rômulo, nesse sentido, até para a pergunta que está aqui, uma classificação hoje tem muito mais impacto favorável. Imagina que os dois se classificaram, Palmeiras e o Cruzeiro, tá? O impacto no Cruzeiro é muito maior do que muito maior. Porque o Palmeiras é obrigação ganhar do Godoy Cruz. O Cruzeiro é eliminar um gigante atual campeão. E tem o peso extracampo, né? Porque, de fato, o ambiente político do Cruzeiro vai falar, mas não tem nada a ver com o campo. Não. Tudo tem a ver com o campo. Né? E cria mesmo. Cada jogo do Cruzeiro, esse mata-mata, fica essa impressão de que, se não vencer, vai ter uma derrocada para o restante da temporada. Vai contaminar ainda mais o brasileiro. Cria um ambiente mais intenso de Libertadores. E o Mano, esperto que é, inteligente que é, tenta capitalizar isso ao máximo. Você se classificar, porque não nos esqueçamos que o River é o atual detentor do título. Você se classificar derrubando o campeão, te dá um moral sensacional. Assim, e fora que a próxima fase é mais tranquila. Sem menor dúvida. Verdade. Aí você vai ter dificuldade, na teoria, na semifinal, né? Ganhar hoje pode valer a semi. Sim. Você está praticamente dando um salto. Tá dando cada zica hoje também. Não, mas é um passo para cima. Palmeiras, agora É um passo. O Cruzeiro vai avançar hoje, vai perder nas quartas, então. Não, mas é um passo, certo? Belo passo. São Lourenço e Cerro, assim, eu vi o primeiro jogo, nossa, foi horrível. São Lourenço jogou com um homem a mais desde metade do segundo tempo, com certeza, e nada fez. Né? São Lourenço ganhou do Godoy Cruz no final de semana. Os dois com times mexidos, o Morro Garcia poupado, foi 3-2 o jogo, e o Godoy reclamou muito de um pênalti marcado. Foi o assunto da semana lá em Mendoza. Você viu a mulher do De Rossi fazendo altos vídeos lá na Bomboneira, impressionante. A gente vai mostrar já, vamos falar da chegada do De Rossi lá também. O Dudu mandou aqui, hoje é dia do Cruzeiro, golear o River Plate, vai ser 4-0. O Anderson Miranda disse que vai ser Cruzeiro 2-0, hoje vai ser dia do cabuloso. Né? O Thiago Neves postou, hein? O que o Thiago Neves postou? Certamente bobagem. Certamente bobagem. Hoje não tem... Como é que é? Hoje não tem, meu Deus do céu, pra cima deles e pronto. Não vai ter sufoco, é isso que ele tá falando? Não vai ter, meu Deus do céu, o tempo inteiro. É importante. Aquela coisa, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pra cima deles e pronto. É assim? Eu sou Vocês mais acham que vai ser pra cima deles? Sou mais do que o Mano Isso aí falou. foi na hora que ele tava na concentração, na hora que o Mano fechou a porta, ele pegou rapidinho e escreveu isso. Porque o Mano não vai deixar ir pra cima desse jeito insano. Né? Foi na hora que o Mano distraiu. O Thiago pegou o celular dele e fez isso. Eu sou mais do que o Mano falou lá no Cine Privé. Em breve, hein? Ele falou que vai ser um jogo. roster. Não vai ter alternância. E quem melhor aproveitar, leva essa. Ô, Léo, já você monta o time ali? Se tem o Thiago Neves, se não tem o Thiago é Robinho. muito bom em campo, né? Pra se expressar, ele normalmente não tem muito sucesso, não, né? Mas você já você monta ali, tá? Pra gente ver se o Thiago Neves, se o Robinho jogam ou não e quais são as alternativas. Vejam só o que promete ser esse mês de agosto para o Palmeiras. Dá só uma olhada na sequência que o Palmeiras tem pela frente. Então hoje, que ainda não, hoje não é agosto ainda, né, professor? Não. Agosto é o mês que nunca termina, tá? Pro Palmeiras ali. Então é assim, ó. Vamos imaginar que se classificou hoje, tá? Aí ele começa o mês enfrentando o Corinthians, o Bahia e o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Aí, se ele avançar hoje, ele tem quartas de final da Copa Libertadores, possivelmente com o Grêmio, certo? Aí ele tem Fluminense e depois na volta também o Grêmio. Três Grêmios num mês, ninguém merece. Fazer sequência, E só uma coisa aí, ó, que não tá aí, mas eu já vou falar pra vocês. Depois desse dia 27 aí, sabe quem que é? Flamengo. Caraca. Você tem assim, ó. No Rio? Fechando No o turno, Rio. né, Bruno? No Rio. Porque é no turno ainda, no primeiro turno, né? É no primeiro turno ainda, não é fechando ainda, mas é primeiro turno. Então, assim, é essa sequência toda, tá? Então, por exemplo, contando o Campeonato Brasileiro, tem Corinthians, tem Grêmio, tem Fluminense, tem Flamengo. Tá. O jogo seguinte a essa sequência é o Flamengo. Feliz aniversário, né? Que é o mês de aniversário do clube. Por isso aquelas 8 estrelinhas lá no escudo são uma referência ao mês de agosto. É um mês, hein, professor?